tem 2 pontos antes de como eu acho que ele pode se encaixar, mas 2 pontos que eu acho cruciais no Saul. Primeiro, de fato, assim, é um cara que faz diversas funções e a gente sabe da importância disso não só na escalação inicial, mas ao longo do jogo também. Então, você tem um atleta que você pode começar ele jogando como um volante pelo lado esquerdo e depois ter necessidade de deslocar ele para o lado direito, ou a necessidade de jogar, marcar com 2 linhas de 4 e ele marcar mais aberto pela esquerda ainda, por exemplo. Então, assim, é um atleta que tem essa mobilidade durante a própria partida. No Sevilha, por exemplo, na última temporada, ele jogou de primeiro homem de meio campo, jogou de segundo homem pelo lado esquerdo, jogou saindo pelo lado direito, e teve jogos que o Sevilha jogou com 2 volantes e ele na frente dos 2. Estão jogando como engate ali para mais próximo do atacante. E aí, isso pro Felipe Luiz, que é um cara que tem todo um repertório e que ele precisa de jogadores que façam essas múltiplas funções, acho que é um ponto crucial. De na própria partida, dentro do próprio jogo, o Saul poder executar diversas funções. E outra parada que eu acho que vai ser o principal desses atletas, aí vou falar de todos no caso agora, e o Emerson Royal também, cabe muito nisso, o entendimento que esses jogadores têm de jogo em si. Um atleta que tinha um treinador de nível a carreira inteira, depois jogou no Chelsea também, mesmo que não tenha sido uma temporada que tenha empolgado. Mas assim, muitas das vezes o cara com uma rodagem dessa, o Saul tem 30 anos, né? 30. É isso? Então ele tem aí 12 anos, provavelmente 11, 12 anos de futebol profissional. No mínimo uma década. O entendimento de jogo, de tática, de tudo que ele tem, cara, isso é de uma mudança muito grande dentro do próprio trabalho dia a dia com o Felipe Luiz. Então, assim, tem muito atleta que ele recebe a orientação perfeita, mas não consegue executar porque não tem entendimento daquele jogo. E o Saul tudo indica pelo histórico que ele tem de movimentação, de achar o espaço em campo, de saber perfilar do jeito certo para receber aquela bola e dar sequência na jogada. É um cara que sempre fez isso e sempre teve muito entendimento de espaço, de noção, de dinâmica mesmo do jogo. Eu acho que isso é um ponto principal. Independente de ser um atleta que pode jogar do lado do Jorginho, pode jogar do lado esquerdo, pode jogar com o Jorginho buscando mais, ele já numa segunda linha ali de meio campo também. Não é um Gerson. Acho que, individualmente, tecnicamente falando, acho que não dá para ficar comparando com o Gerson. Então é difícil aquela análise, o elenco melhorou ou piorou com a troca, por exemplo. De você perder um meia que joga de ponta direita como o Gerson para um outro cara que faz outras funções de meio campo. Acho difícil ter essa análise. Mas, enfim, em comunicação de jogo ali, de mobilidade, de achar o espaço, é um cara que vem de uma prateleira acima do que a gente está acostumado no futebol brasileiro. E aí, Léo, tu acha que ele é a reposição do Gerson? Não tanto sua opinião, e no caso, o que você observa dia a dia do clube, você acha que essa foi uma aposta para ser a reposição do Gerson? No aspecto temos um Coringa, apesar desse ser um apelido do Gerson, mas assim, temos um jogador que ele pode fazer mais de uma função e que ele pode ocupar lacunas existentes dentro do elenco em uma temporada completa, e agora a gente está chegando num momento crucial, que é o mês de agosto, que tem 2 Copas e o Campeonato Brasileiro rolando ao mesmo tempo, então muitas partidas terão mudanças táticas, em cenários diferentes em que dentro de campo precisa de um ajuste e até mesmo para o decorrer da sequência, né? Daquela sequência, daquele tiro curto de partidas. Acho que em termos de características, o Gerson, naturalmente, pela juventude, pela boa fase, ele vive um momento melhor que o Saul. Vamos lá, a gente pode ter uma possibilidade tática, você tem um conhecimento mais profundo, o Carrilho, de ter um meia aberto pela direita que abre o corredor para o lateral do Flamengo, já que é a tática do Felipe Luiz, e uma tática que o Flamengo utiliza desde o Sampaoli para explorar esse corredor direito. E aí o Saul, ele se encaixa perfeitamente melhor que o Luiz Araújo, que por mais que ele tenha sido utilizado como um meia até desde o Tite, o Saul pode fazer essa função com uma maior qualidade. Só que existe uma necessidade nesse momento no setor de meio campo. De La Cruz viajou hoje para o Uruguai. Não está bem fisicamente, então pode ser um problema. O Alan, ele tem uma série de problemas físicos, apesar de agora ter engatado uma sequência, foi preservado do último jogo, deve ter esse reforço para a partida contra o Atlético Mineiro. Mas existe uma necessidade para um companheiro com o Jorginho. E aí, a lesão do Pulgar também? Principalmente com a lesão do Pulgar, que são 3 meses afastado, né? Ele se lesionou agora no início desse mês, então, vamos lá, mês 7, lá para outubro. O Flamengo vai passar por muitas provas. Jogos chaves do mata-mata. Precisa de jogadores ali para essa função e com experiência. E aí um jogador cascudo, como o Saul, pode ser, para mim, melhor utilizado como um volante, ali ao lado do Jorginho. O Flamengo pode perder um pouquinho poder de marcação, vitalidade nesse setor, já são 2 jogadores acima, ou na casa dos 30 para cima. Então pode ter uma mudança ali na recomposição defensiva, na ocupação de espaço, no vigor da marcação. Mas eu acho que
nesse momento, ele vem mais para se encaixar como volante em determinadas partidas, em que o Flamengo vai ser amplamente protagonista. Tendo a posse de bola, aí você não precisa ter aquele jogador que morde ou que era um motor, como o De La Cruz e o Alan vinha fazendo. Mas para esses cenários em que o Flamengo vai ser totalmente protagonista, eu acho que acaba casando ele com o Jorginho. Lógico que precisa de tempo, mas eu repito, é um jogador que precisa chegar e resolver, como foi o próprio camisa 21 do Flamengo, o Jorginho.